E aí, meus amigos e minhas amigas do canal Dupla Geek, Daigoro aqui na área, e hoje vamos falar sobre o microfone. E é ele, o Fifine AmpliTank Tank 3, ou Fifine Tank 3, que é mais fácil, né? Quase um trava-língua, né? E detalhe, é Fifine, não é Fifine, nem Fifine, nem Fifine. É Fifine, ok? Fifine Tank 3, unbox e nossas considerações e testes com os explosivos e sibilantes. Então, fica aí pro vídeo. E o nosso unbox ele vem nessa caixinha maravilhosa, uma caixinha humilde, né? Aquelas caixas tipo gamer, né? Que nem o K658, mas é uma caixa bem sólida para proteger o microfone dentro, né? Bom, ele vem com esse manual, que eu particularmente não costumo olhar, mas para quem gosta, para saber os detalhes mais finos, né? Tem uma informação melhor, tá aí. Eu não uso porque né, não tem nada demais. O case dele também bem simples, interno, né? Mas ótimo para poder proteger o microfone. É um microfone com bom acabamento, pesado se comparado com o K658, mas de longe é um dos mais pesados que eu já testei, tá? Eu vejo review da galera achando de elogio disso. É um microfone com uma construção boa, um peso ideal. Vem aí com essas duas opções ali, né? As rodinhas para você poder ter o volume do microfone e o volume, né, do retorno do fone de ouvido que você pode colocar nele, porque ele tem monitoramento. E o monitoramento dele é bem instantâneo, não tem delay, não dá eco nem nada, tá? Então você tem ali a entrada para o monitoramento, a entrada do tipo C, que é o que a gente vai usar aqui nos review, e o XLR, que eu não vou poder usar no momento, mas também o tipo C não deixa a desejar. E o botão aí agora de mute, que é o contrário do anterior, né, o K658 é touch e esse não. A base dele, né? Essa parte onde tem para você poder controlar se ele vai muito para frente, para trás, ele é bem sólida. Você vai ver que eu vou utilizar no vídeo, ele não vai ficar balangando para o lado do outro, então o aperto dele é ok. E serve já, se você já tem uma mesa, um braço articulado, algo do tipo, ele já vem com encaixe ideal para você poder colocar no seu braço articulado, tá? Então, tem o cabo também que vem com eles, né? O cabo XLR e o tipo C, que é o que a gente vai usar. Ambos são bem construídos, né? Eu não usei esse XLR da Fifine, mas é bem construído. Um cabo Tech grande, acho que 2 metros ambos. E eu uso até hoje, eu tenho dois cabos USB tipo C da Fifine e eu uso do meu microfone, eu uso até hoje nele e nunca deu nenhum problema. Então, são bons cabos que a empresa acaba vendendo junto com o equipamento. E bonito, né? Tem o logo dele da Fifine, tem a parte para você poder segurar os cabinhos. Então é isso, nada demais. Bom, vamos agora aqui, né? Depois do unboxing, vamos fazer agora o teste desse camaradinho aqui. Tá? Vamos testar aqui os explosivos. Então eu vou falar algumas palavras com P's, tá? Nota que assim, eu tô jogando ele mais pro lado, que é o melhor jeito de se usar, mesmo que ele tenha uma construção boa, robusta, né? Ele tem ali uma diminuição dos explosivos, ao contrário da outra linha, que é o Fifine K658. Os explosivos é bem forte, até citei algumas técnicas, algumas dicas bizus que eu dei para utilizar aquele microfone e não ter tanto esses explosivos. E nesse aqui ele tem bem menos. Então vou fazer agora o teste com ele aqui de lado e depois eu vou jogar ele bem direcionado para frente. Todos eles estão aqui uma distância, ó, de 4 dedos, tá? Vai ficar 4 dedos de distância no máximo, que seria o ideal para esse tipo de microfone, ok? Como a cápsula dele também está aqui em cima, mas ele tem uma proteção, um isolamento melhor que o outro. Então, muito provável P e o B, já estou falando aqui, vocês devem perceber que já deve estar um pouco menos, né? Esses explosivos, tá? E os sibilantes também, quando a gente está fazendo, você já consegue notar também um pouco a diferença. Lembrando que nesse teste aqui eu estou sem nenhum tipo de filtro, tá? Não tem nenhum tipo de ruído. Eu só pluguei aqui no notebook, até mesmo porque nas lives que eu faço, eu costumo usar o NVIDIA Broadcast e eu tiro a redução de ruído através do NVIDIA Broadcast, que eu acho excepcional. Ainda mais agora que eu tô com uma criança, né? Então fica muito barulho externo, então o NVIDIA ele corta isso. Né? E aqui não estou usando isso, nenhum tipo de filtro, tá? O notebook é até mais simplesinho, que eu uso mais só para gravar o som aqui do canal. Então ele tá cru, tá do jeito que vem de fábrica, ok? Então vamos lá. O Brincabraque do Brandão bloqueia brunidos e bruxuletos. Papé pipopu, pepapu papu, pepapu papu, ok? Então
esse é o teste. Eu não tô conseguindo ter um retorno aqui, então vou ficar sabendo só depois da edição. Então você vai me dizer aí o que você achou ou não, né? Provavelmente aqui de lado, e se você colocar mais de lado, né, deixar ele mais viradinho de lado, menos isso dá, porque você não tá o explosivo do que é o ar, né, que sai da nossa boca, não tá direcionado para a cápsula, ele tá para frente, a cápsula lateral. Vai ter uma captura de áudio muito boa, estando aí a 4 de distância, e vai diminuir os explosivos. Mas esse cara aqui, ele tem um ponto muito forte quando também está de frente, ao contrário do K658, que quando você coloca bem de frente e fala, ele explode demais. Não tem como usar ele muito assim de frente, é mais ou embaixo aqui assim, ou mais lateral, porque aí não bate de frente com o ar que sai da boca. Vamos testar ele aqui agora. Bom, agora ele tá bem de frente, né? De um jeito que eu não costumo usar, tá? E, quase ninguém usa assim também, tá? Então eu tô tipo colocando numa situação bem pitoresca, né? Mas ainda estamos aí a 4 dedos de distância, tá? E vamos fazer os testes. O brinca-braque do Brandão bloqueia brunidos e bruxuletos. Papé pipopu, papé pipopu, papé pipopu, pepapu papá, pepapu papá. Eu adoro meus testes. Pepapu papá sempre foi o meu favorito. Pode ser que ele tenha dado uns explosivos, tá? Eu não tô ouvindo, então só na edição que eu vou saber ou não. E se eu achar que de repente ficou muito ruim, eu vou deixar uma legenda aí dizendo se eu gostei ou não. Mas antes de eu gravar esse vídeo, depois do unboxing, eu testei e coloquei ele bem próximo da minha boca e fiz os testes e eu gostei muito do resultado. Ele teve uma redução de explosivos muito grande comparado com o seu amiguinho antecessor, que é o Fifine K658. E até o K688, se não me engano, esse modelo, esse outro modelo que é sem RGB, é com o mesmo corpo, só que sem RGB e com a tela de XRL, né? Ele tem uma redução mais do que o primeiro, mas eu gosto mais do encorpamento que tem no microfone do K658, se comparado com o K688. Eu acho que é K688, se não me engano. Mas eu gostei muito desse daqui, inclusive esse vai ser o microfone que eu vou utilizar lá no PC, lá nas minhas lives que eu vou voltar a fazer futuramente. Não, minto, futuramente eu vou usar aqui nos meus vídeos esse cara aqui, e lá no minhas lives vai ficar o K658, que ele tem uma pegada um pouco mais gamer, bonitinho de aparecer nas lives, né? Mas e aí, o que você achou? Gostou da qualidade dele aqui? Achou que valeu a pena ou não? Tem bastante review dele aí já, né, na internet, mas aqui no Dupla Geek a gente não tinha feito ainda. E eu gostei muito da proposta dele, do corpo dele, da construção dele. É uma construção superior ao K658, é mais pesado que o K658, não é aquela construção, meu Deus do céu, que maravilhoso, que coisa estupidamente bem feita, mas se comparado com os outros que são de plástico e o K658, ele tem uma construção melhor, aparenta ser mais robusto. Esse braço que vem com ele aqui também, eu achei bem interessante. Muita gente fala que, nossa, ele aperta muito firme. Assim, ele aperta firme o suficiente para não ficar o microfone caindo, pá. Mas, ó, ele tá apertado aqui, ó, mas eu mexo ele, ó, tá vendo? Eu consigo mexer, ele não cai, mas dá pra mexer. Então eu esperava que ele ficasse mais firme e trouxesse mais resistência ao mexer aqui assim, por exemplo, né? Mas, bom, não vai cair. Se você for colocar um braço articulado, low profile, ou que nem esse daqui, muito provável não vai ficar caindo, vai ficar te atrapalhando na live. Tá? E eu gosto desse formato de um braço só aqui, segurando só um ferrozinho, porque ele tem uma praticidade maior para você deixar do jeito que você quer, fazer movimentos melhores. O K658, por exemplo, ele vem com a base, com o shock mount dele, que é interessante, reduz mais, né, o ruído, né? Esse aqui, se você passa a mão aqui, ó, muito do provável vocês devem ter feito um barulho, um ruído aí quando bate aqui. Com vantagem de você ter um shock mount que reduz isso, né? Mas assim, na real, você não vai ficar batucando no microfone fazendo seus vídeos aí no YouTube ou nas suas lives. Então ele vai ficar parado assim no braço articulado e não vai ter problema. Esse é um tipo de microfone que você tem que ter um braço articulado. Tanto quanto esse da Vendi aqui, um LS25, inclusive tem vídeo já falando sobre ele. Também como low profile, por exemplo, do Lance, que também serve, que vai ter um comparativo desse braço articulado com o da Lance, tá? Que é um low profile com esse, tá? Então fica ligado lá no canal da Visual Geek, que é o meu canal de audiovisual. Aqui eu fiz só um unboxing deles, né? Mas não fiz esse comparativo. Em breve eu vou fazer o comparativo dos dois lá no Visual Geek. Então se você não seguir a gente lá no meu canal de audiovisual, vou deixar o link aí abaixo no canal para você seguir também. E assim, aí você vai ficar com o braço articulado e não vai ter esse problema de bater, né? Você não vai ficar aqui
batucando. Não vai, cara. Então ele vai ficar aqui, você vai ficar fazendo sua live, você vai ficar jogando, vai fazer seus vídeos no YouTube e não vai ter problema nenhum, vai trazer uma baita qualidade, ele é bem encorpado, ele é bem flat, eu sinto. Então assim, ele se enquadra muito bem para todo tipo de voz, né? Com a minha, que é um pouco mais grave, uma voz mais presente. Então ela traz uma valorização bacana, então eu gostei muito dele. E eu acho ele muito minimalista. Gosto muito desses microfones, esses controles que nós temos aqui em frente, que é o controle de ganho aqui do microfone, da fala, e o retorno, né? Quando você injeta ali um headset que é atrás para ter um som de retorno, você consegue controlar o quanto que você está ouvindo aqui. E isso é bem bacana. Lembrando que esses controles aqui e o mute, o mute aqui, ele não é touch, então é um botãozinho, e tanto os volumes aqui lá na frente como o mute aqui, ele só vai funcionar quando tiver USB-C plugado no computador. Se você usar a forma XRL do seu XRL, pronto, agora vai. Você é retardado por acaso? Caramba, tão fácil, não ia. Se você estiver usando ele, né, você não vai ter essa função do mute e do mute ou dos controles aqui de áudio, né, tanto para o retorno quanto para o ganho aqui do microfone. Aí você vai ter que usar isso aí na mesa que você plugar o seu cabo. Mas no USB você tem o controle total. E ó, não deixa a desejar, tá? Eu vi muitos vídeos da galera comparando os dois aí, eu não senti grande diferença. Eu comparei aqui com ele também na mesa de som que eu tenho de um amigo meu, que ele vem aqui fazer uns trabalhos aqui, eu gravei para ele, aproveitei e usei a mesa de som dele, porque eu não tenho uma mesa assim, né? Então não dá para testar o XLR dele aqui, mas eu testei quando ele trouxe, eu fiz o trabalho para ele e eu não senti diferença nenhuma. Inclusive ele gravou um vídeo dele usando esse microfone aqui e ele adorou. E eu também confesso que adorei e eu gostei mais dele, por aquilo que pareça, do que o K658, pelo simples fato de quando eu tô lateralmente assim, os explosivos são bem menores, os sibilantes também. Eu gosto da praticidade, eu gosto do layout dele, da construção dele e a forma como ele fica no braço, eu consigo ajustar muito mais fácil. O K658, se eu coloco dessa forma aqui, eu tenho que deixar bem ajustadinho certinho, porque senão ele tende a cair pro lado, ele faz peso e ele não consegue segurar tanto quanto esse segura. Então esse daqui, por exemplo, eu achei que ia cair mais para baixo, para cima, não caiu. E o K658 ele cai mais lateral, porque a rosquinha dele não segura. Então se você tomba muito assim, ó, muito pro lado, ele tende a vir para cá, entendeu? E esse aqui não, então onde eu coloco aqui, ele fica. Isso é bem bacana. Bom, e é isso. Aqui, dá o som que vocês estão ouvindo, ele tá a praticamente 50% de ganho. Ele é um pouco mais baixo que o K658. O K658, para eu ter essa mesma quantidade de potência de som que vocês estão ouvindo, eu deixo ele a 20, 25%. Esse eu tenho que botar 50%. Talvez no XRL não tenha tanta essa diferença, né? Mas no USB eu sinto que ele é um pouquinho mais baixo, mas não deixa de já. Traz uma qualidade incrível. E assim, o ruído dele é quase zero. Então, é um tipo de microfone que você vai gravar a tua voz e você vai ter quase trabalho nenhum para editar, no final das contas. E é isso, já sabe, se gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, tá? Vamos ter mais vídeos aí, os próximos vídeos a Carrie vai aparecer, já tô gravando alguns com ela, tá? É que aos pouquinhos a gente vai voltando, a gente vai gravando, né? Você sabe que tá meio complicado pra gente poder gravar vários, mas em 2026 a gente vai conseguir se programar melhor e trazer mais vídeos aqui, inclusive até voltar a fazer lives lá no Roxinhas, ou até mesmo aqui no YouTube. A gente tá pensando usar essas duas plataformas pra gente, pra fazer live com vocês, ok? Então, se não inscreveu, se inscreve. Se não foi no meu canal do audiovisual, se curte uma coisa do tipo assim, de falar de câmeras, equipamentos de cinema, tudo, chega lá junto no nosso canal da Video Geek e lá você vai ter todos os comparativos desses braços, microfones que eu tô trazendo aqui para vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!